Boa tarde aos presentes, bem-vindos à quinta Conferência Digital da Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe, com o tema As Pandemias e a Cidadania, com o objetivo de analisar o impacto da Covid-19 na sociedade angolana. E temos como moderador o jurista Wilson Vanduni, que traz-nos como preletores o professor Massoche Paulo, o jurista Timóteo Nunes e o jurista Juvenal Costa. Pedimos a vossa máxima atenção. Distintos participantes, senhoras e senhores, é com grande satisfação que eu faço o discurso dando as boas-vindas a vós nesta tarde, dando então a prossecução ao ciclo de conferência na Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, nesta quinta-feira da data de 16 de julho de 2020, faltando apenas mais algumas horas para a nossa magna instituição completar mais um ano de existência. A Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe, designada por APCMN, foi criada pelo despacho número 63/16, de 18 de maio, fundada a 17 de julho de 2017. É uma instituição pública de ensino superior vocacionada para formar técnicos superiores nos diversos ramos de tecnologia, de processamento dos produtos da pesca, incluindo aquicultura, gestão de pesca, engenharia, de navegação. As pandemias e a sociedade é o tema que será abordado, visando sempre os direitos humanos ou fundamentais que estão acima de todo e qualquer direito, e sem descurar o facto que alguns dos nossos direitos foram violados. O objetivo geral nesse caso será analisar o impacto da pandemia do Covid na sociedade. Entretanto, temos o orador célebre Timóteo Nunes, um dos melhores juristas da região local e advogado, que irá debruçar sobre a suspensão repentina dos direitos fundamentais do cidadão, tendo em conta que o cidadão angolano, infelizmente, mudou de vida de uma hora para outra. Teremos o ilustre Massoche Paulo, formado pela Universidade de Gdansk, ele saiu com muita distinção da Polônia, que fará uma abordagem sobre os principais constrangimentos das entidades empregadoras no sistema de ensino em Angola face à pandemia. E, por último, teremos o imensurável Juvenal Costa, jurista e advogado com mais de 50 casos vencidos só este ano nas lides do tribunal. Neste exato momento, nós vamos falar ao doutor Timóteo Nunes, que irá debruçar então sobre, nesse caso, a mudança repentina dos direitos fundamentais do cidadão. Por favor, Timóteo Nunes, dou-lhe a palavra. Muito obrigado, Dr. Wilson Vanduni. Caros convidados, caros colegas de painel, muito obrigado, bem-vindos mais uma vez. Foi bom esse discurso do Dr. Wilson, foi encantador e foi também um pouco cômico para descontrairmos e percebermos. A par disto, começaremos então com o tema As Pandemias e a Cidadania, onde temos como índice, partimos na etimologia da expressão pandemia e cidadania, para melhor compreendermos o que é pandemia, o que é cidadania. Em seguida, faremos uma distinção entre as palavras pandemia, endemia e epidemia. E o terceiro ponto é os corolários da expressão cidadania. Vamos itinerar um pouco sobre a expressão cidadania e passaremos também para os direitos fundamentais do cidadão angolano. Vamos contextualizar em razão das restrições devido ao vírus Covid-19. E, por último, teremos uma conclusão. Depois dessa incursão sobre o índice, vamos passar então pelo primeiro ponto e prometo ser conciso, objetivo e pragmático.
o máximo possível. Bem, quanto à expressão cidadania, partindo também da etimologia das expressões pandemia e cidadania, a expressão cidadania vem do latim, tem a expressão civitas, que significa conjunto de direitos, que significa conjunto de direitos atribuídos ao cidadão ou cidade. Para dizer que, nos primórdios, essa expressão foi utilizada na Roma Antiga para designar a situação política de uma pessoa e os direitos que possuíam ou poderiam exercer. Hoje, a mesma expressão expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida de um Estado, de um governo, de um determinado povo. A parte dessa palavra, esta palavra cidadania, elemento constitutivo de um Estado, qualidade de um sujeito afeta um país. Quando eu digo que elemento constitutivo de um Estado, é no sentido em que, para se ter um Estado, para se edificar um Estado, ou na fase de construção do Estado, deve ter em atenção 3 elementos: povo, território e poder político. No entanto, como cidadão, nós preenchemos o elemento povo. Poderia falar também da distinção de povo e população, mas vamos deixar para uma outra altura. Bem, a palavra pandemia tem sua origem do grego pandemis, que significa todo o povo, também representada pela aglutinação dos elementos gregos pan, todo ou tudo, e demos, povo. Bem, vamos agora passar para a distinção entre as palavras pandemia, endemia e epidemia. Epidemia. A epidemia é o aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões no mesmo país. Quando nós dizemos no mesmo país, queremos dizer o seguinte: quando uma doença se alastra num único país, no mesmo país, de forma rápida, nós transformamos não só numa doença simplesmente, mas sim numa epidemia. É uma epidemia. Por exemplo, podemos citar o Marburg. O Marburg foi uma doença que abrangeu não toda Angola, mas parte de Angola. Penso que no Ige, tivemos o vírus do Marburg assolar, que teve a sua primeira aparição em 1975 e reinou desde 1975 de forma alternada até 2005. Acho que 2005 foi erradicado. Endemia. A expressão endemia, diferente da epidemia e da pandemia, não é quantitativa. Quando digo quantitativa, é porque a endemia tem a ver com o espaço, o número de espaço que a doença se alastra, né? E regiões, no caso, espaço geográfico. Então, dizer que a endemia não é por questões quantitativas, é uma doença classificada como endêmica, uma doença classificada como endêmica, quando acontece com muita frequência apenas em um local específico, não atingindo outras comunidades. Existem chamadas questões sazonais. Isso significa que ela não ocorre da mesma forma durante todo o ano, mas pode ser mais pronunciada em uma determinada época do ano. Nós podemos dizer o quê? Como exemplo, nós trazemos aqui a febre amarela ou a malária. São doenças que não acontecem de janeiro a dezembro, mas sim em épocas mais quentes, algumas, e as outras em épocas mais frias. Mas normalmente são em época mais quente essas doenças. Então, doenças do gênero são endêmicas,
podemos dizer, são doenças endêmicas. Pandemia. A pandemia é a expressão mais graduada ou mais apta para determinar o grau de uma doença. É uma escala de gravidade. A endemia, a doença endêmica ou pandêmica, desculpa, é uma doença com uma gravidade extrema. É o caso mais delicado que nós temos do coronavírus. As doenças pandêmicas espalham-se pelo mundo todo, de diferentes continentes, de forma rápida e matando muita gente. Aqui podemos apontar o próprio Covid-19, podemos também apontar a gripe espanhola de 1918. Bem, acho que também já ouviram falar da variola, um vírus que matou muita gente, principalmente até o presidente do Brasil. Tivemos um presidente do Brasil que morreu também desta doença, entre outras doenças. Bem, não vamos nos alongar muito sobre as pandemias, mas essa distinção era para percebermos quando usar a expressão pandemia ou quando estamos perante a expressão pandemia, endemia ou epidemia. Vamos agora namorar um pouco a expressão cidadania. Vamos nesses corolários da expressão pandemia. Bem, a cidadania, no caso, pode ser definida como um conjunto de direitos e deveres que um determinado indivíduo possui por pertencer a um país ou estado que lhe garanta a nacionalidade de forma legal. Bem, este termo remete-nos a uma variedade de situações sobre as quais faremos uma incursão moderada e especial. Prima facie, falaremos do binômio direito e deveres, constante da definição acima exposta, pelo qual denotamos da Constituição da República de Angola um conjunto de direitos estes que se constanciam como fundamentais, que é uma das razões desse tema hoje, e falaremos em seguida. E de outro lado, temos os deveres. A parte dos direitos que normalmente todo cidadão emociona-se e de forma, às vezes, despoleta, às vezes fora dos limites, vai à caça destes direitos. Para dizer que, a par dos direitos, temos deveres. Deveres estes que se esgotam com a ação do cidadão, pautada pelo cumprimento e respeito à lei. Hoje, nós estamos a dizer que o Estado está a limitar nossos direitos fundamentais, que são invioláveis, mas, como temos dito, toda lei tem uma exceção. Bem, a cidadania, à luz da Constituição angolana, pode ser originária ou adquirida. Quem tem uma Constituição próxima, eu convido a ter como material de apoio nessa incursão. A doutrina, sobre essa dicotomia, institui duas teorias para a determinação da cidadania. Essa dicotomia é definida nos seguintes termos. Tem um princípio do ius soli e temos o princípio do ius sanguíneo. O princípio do ius soli, ou teoria do ius soli, que diz que é o direito de solo, e a teoria do ius sanguíneo, que é o direito de sangue, institui o seguinte: o ius soli parte do princípio pelo qual uma cidadania pode ser atribuída a um indivíduo de acordo com a sua ascendência, quer na essência de pais angolanos ou de origem étnica, enquanto que o ius sanguíneo, que acabamos de dizer, que tem a ver com a ascendência ou origem étnica, o ius soli, a par desta,
Isto reza que para determinar a cidadania de um indivíduo, temos que ter em atenção o lugar do seu nascimento. Como acabamos de aferir nos termos acima expostos, a Angola adota as duas teorias, mas para determinar a determinação da cidadania originária. Como dissemos, para determinar a cidadania, temos em atenção dois pontos, ou existem duas formas de se instituir a cidadania, que é ser originária ou adquirida. E para se determinar, Angola usa os dois princípios, que é o ius soli e o ius sanguíneo. Vamos descortinar da seguinte forma. Nos termos do artigo 9 da Constituição da República de Angola, o número 2 diz o seguinte: é cidadão angolano de origem, o filho de pai ou mãe de nacionalidade angolana, nascido em Angola ou no estrangeiro. Aqui estaremos perante o ius sanguíneo, porque um cidadão que nasce de pais angolanos quer dizer tanto a mãe ou o pai, nem sabe que sejam os dois, não é cumulativo, esse critério, considera-se angolano. E o número 3 diz o seguinte: presume-se cidadão angolano de origem o recém-nascido achado em território angolano. Aqui estaremos perante ao ius soli, quer dizer, toda criança que nasce ou que se encontra no território angolano, presume-se, ou melhor, ele atribuído por meio de requerimento e, por acaso, quando é achado pelas autoridades, por meio de um processo, obedece sempre um processo. Como sabemos, a administração pública tem essas burocracias necessárias. Ele é aferida à cidadania angolana, ele é concedida a cidadania angolana. Quanto à cidadania adquirida, nós temos a Lei 2/16 de 15 de abril, que estabelece as condições próprias. Quer dizer, adquirida é quando as pessoas são estrangeiras, ou são filhos de estrangeiros que tiveram a cidadania enquanto menores de angolana e, se quiserem, eles podem depois ou mudar essa cidadania para um outro país de origem de um dos pais, ou manter a cidadania angolana. Isso tudo é retratado nos termos da Lei 2/16 de 15 de abril, sobre a qual não nos alongaremos hoje, salvo se, por acaso, em detrimento da nossa explanação, surgirem algumas dúvidas. Bem, agora vamos passear para o mundo dos direitos fundamentais do cidadão angolano. Afinal, o que é direitos fundamentais de um cidadão? Que tanto ouvimos, que tanto falamos. Direitos fundamentais é o conjunto de normas e princípios jurídicos plasmados na Constituição da República de Angola, reitero, plasmados na Constituição da República de Angola. Eu digo República de Angola porque estamos em Angola, porque para ser direitos fundamentais tem que estar espalhado uma lei magna na Constituição da República, dizendo de República, que impõe ao Estado o dever de garantir. Dever por quê? Porque o Estado não pode negociar, não pode deixar de instituir os direitos fundamentais. Para dizer para um Estado que se quer fundar em democrático, livre e viva com a paz. Um Estado, nesses termos, deve, isso é uma imposição, deve instituir os direitos fundamentais na sua Constituição. No entanto, vou repetir, direitos fundamentais é um conjunto de normas e princípios jurídicos plasmados na Constituição da República de Angola, que impõe ao Estado o dever de garantir condições e valores intrínsecos à vida do cidadão. Valores intrínsecos por quê? Porque, quando violados, metem em causa a nossa própria vida como cidadão. Falo do direito de liberdade, o direito à vida, o direito do ius ambulante, o direito de livre locomover-se. São direitos que forem restringidos pelo Estado,
não teremos uma vida sadia e sã. Por isso é que são intrínsecos à vida do cidadão. Estes valores são inerentes, como eu disse, à liberdade, à igualdade, a garantias fundamentais, sobre as quais nos debruçamos em seguida, referindo apenas aos que se... Vamos referir apenas que... Bem, antes mesmo de falarmos de alguns princípios fundamentais, de alguns direitos fundamentais dos cidadãos que estão sendo violados e andamos um pouco pelos ditames desses direitos fundamentais, importa fazer referência a dois princípios fundamentais que alimentam a alma e o espírito das normas. Enunciando, falo do princípio da igualdade, que dispõe que todos somos iguais perante a Constituição e lei. E o princípio da universalidade, que reza que todos gozam dos direitos e das garantias fundamentais e estão sujeitos aos deveres estabelecidos na Constituição e na lei. Para dizer que, independentemente da nossa posição social, cultural, política, da nossa questão religiosa, todos nós gozamos dos mesmos direitos fundamentais, reitero, porque há exceções, como eu disse. Por exemplo, se tivermos um cargo de distinção ou se somos autoridades públicas, nós vamos gozar de alguns direitos diferentes de um cidadão comum, algumas regalias, se assim posso dizer. Então, não é que vamos ser ou vamos deixar de ser iguais, ou que os direitos fundamentais deixam de ser ou passam a ser só para uns e deixam de ser para outros, mas sim em razão das qualidades que uma pessoa tem, pode-se também ter essa desproporção. E, portanto, eu digo isso porque há muitos relatos a par dessa situação, do direito, do princípio da igualdade e tanto com o princípio da universalidade. Algumas pessoas dizem que nem tudo é para todos, claro. Ao seu nível, nem tudo é para todos. Mas é discutível. Bem, agora passaremos a enunciar primeiro algumas condições. O direito fundamental é constituído nos termos de um Estado que tem como base ou objeto fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. Todo um Estado que se quer fundar nesses termos deve, reitero, instaurar os princípios fundamentais, os direitos fundamentais do cidadão. É importante também fazer a distinção entre direitos fundamentais e os direitos humanos, porque há, na verdade, muita confusão em torno destes dois conceitos. Direitos fundamentais, como eu disse na própria definição, é um conjunto de princípios e normas que estão dispostos numa Constituição de uma república. Direitos humanos é um conjunto de princípios e normas que são gerais, universais. Eles são muito similares. Os direitos humanos e os direitos fundamentais são similares, quase que iguais. Só que quanto à expressão direitos humanos, caracteriza-se para todo mundo. Quer dizer que toda pessoa em si só tem um conjunto de direitos. A vida, a liberdade, a dignidade. Esse conjunto de direitos pode se encontrar tanto nas Declarações Universais dos Direitos Humanos, que estatui os direitos humanos, que diz que é obrigatório o respeito desses direitos e que todos os cidadãos no mundo têm esses direitos, e uma coisa é os direitos fundamentais, para dizer que há Estados que atropelam e nem sequer colocam os direitos fundamentais nas suas próprias leis magnas.
Bem, para dizer também, os nossos direitos fundamentais são invioláveis. Sim, são invioláveis. Mas, como disse, toda lei tem uma exceção. Vamos agora dizer quando é que deve ser restringido o direito fundamental. A Constituição da República de Angola, no seu artigo 57, diz o seguinte, sob epígrafe: restrições de direitos, liberdades e garantias. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Bem, vamos contextualizar. Estamos perante a pandemia Covid-19. Se por acaso o Estado angolano deixar de imprimir algumas normas que restringam alguns direitos fundamentais, nós poderemos mesmo meter em causa o maior direito fundamental que existe, que é o direito à vida. Nós temos o artigo 30. Artigo 30 da Constituição da República de Angola. O direito à vida é o maior direito que existe. Porque sem a vida, nós sabemos que não há povo, não há um Estado e, consequentemente, não haverá um poder político. Digo isso se essa pandemia for ignorada, poderemos perder o povo, e sem povo, para dizer que isso são elementos constitutivos e são, sem um não se pode falar de Estado. São cumulativos. Bem, limitações ou suspensão de direitos, liberdades e garantias. Para continuar, o exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas pode ser limitado ou suspenso em caso de estado de guerra, de estado de sítio ou de estado de emergência. Estado de emergência nós já temos, né? Já vemos estado de emergência e o estado de guerra. Algumas pessoas com alguma idade mais avançada, por acaso, vivi parte dela, embora distante, viveram também esse estado. E hoje estamos a ter uma nova experiência no estado de calamidade. Bem, a Constituição da República de Angola não traz elencada o estado de emergência, o estado de calamidade. O estado de calamidade é em razão do limite, do espaço onde está proliferado essa doença, essa pandemia, Covid-19. Vimos que Luanda. Então, não há necessidade de declarar um estado de emergência, porque o estado de emergência seria quando o país tivesse em todo o território essa doença espalhada. Mas como está só em Luanda e agora no Kwanza Norte, o Estado, para não parar, como diz a própria lei, tem que ser sempre instaurada, esse Estado tem que ser sempre no limite, para que a vida social não pare, e principalmente a vida econômica. Então, são nessas situações de estado de guerra, estado de sítio, estado de calamidade, que temos, ou o Estado deve, aqui não é uma questão que o Estado ignora, porque é de lei. O Estado deve. O Estado não deve ignorar, como estamos a ver os presidentes do Brasil e os presidentes dos Estados Unidos em biquíni, como dizem em inglês, estavam a ignorar essa pandemia. A nossa Constituição não nos permite que o nosso presidente ignore, porque é de lei que ele deve tomar ou declarar esses estados de guerra, de sítio e de emergência nas condições que estamos neste momento.
Bem, nós sabemos também, se o nosso presidente da República não declarasse o estado de emergência, o estado de emergência que vivemos anteriormente e agora o estado de calamidade, ele poderia incorrer sob um processo, se por acaso o povo angolano, de forma representada, instaurasse um processo. Poderia ser incorrer sobre uma questão criminosa, que é em crimes hediondos, crimes contra a humanidade, crimes contra o povo angolano, porque a omissão, tanto a omissão como a ação do presidente da República, de situações ou de ações que metem em causa o maior, como eu reitero, o maior direito fundamental que nós temos, que é a vida, incorre sobre um crime. De forma conclusiva, eu digo o seguinte: em suma, cabe-nos referir que, a par das vicissitudes existentes entre os direitos e obrigações dos cidadãos, a conjuntura social que nos aprovemos sobrepõe-se ao desejo insaciável de desfrutar das garantias constitucionais e, por outro lado, reivindicar insatisfações decorrentes da violação dos mesmos. Cabe a cada um a obrigação de impor esforços tendidos juntos erradicarmos esta pandemia, acatando as medidas impostas pelas autoridades e, como comunidade científica que somos, fazer valer essa qualidade com disciplina e criatividade, apresentando soluções com base científica ao Estado que nos torna cidadão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Demoro. Então, aqui reiterar e sintetizar a narração do doutor Demoro. Como fez uma viagem ao direito constitucional, introdução de estudo ao direito, nota que o mesmo ainda lembra, né, da matéria ou seja, introdução de estudo ao direito, que é uma disciplina do primeiro ano do curso de Direito. Ele já fez este curso há tempo. Ele também fez uma menção acerca da igualdade. Falou que a igualdade não é absoluta. Fez uma distinção também entre os direitos humanos e os direitos fundamentais, não é? E agora nós vamos ouvir o colega Márcio Paulo, sem descurar que as últimas notícias de Angola dizem que a Angola declara hoje de transmissão comunitária, infelizmente. Então, nós vamos ouvir neste momento o doutor Márcio Paulo. Boa tarde, caríssimo. Quero desde já agradecer a presença de todos nessa magna sala. Vamos então falar de um subtema que pertence a um tema muito pertinente e muito tem suscitado algumas dúvidas naquilo que é então a convivência na sociedade com então a pandemia que todo mundo vem enfrentando. Bem, eu vou falar, vou identificar os principais constrangimentos existentes ou que as entidades empregadoras no sistema de ensino em Angola vêm enfrentando. Mas é necessário que nós tenhamos e possamos então entender qual é a estrutura do sistema de ensino em Angola, como é que funciona então o sistema de ensino em Angola.
Para isso, eu vou começar, então, por apresentar um slide. Vou começar por apresentar o slide sobre a introdução. É sabido que a educação em Angola vem atravessando momentos de avanço e recuo muito antes, então, do surgimento do Covid-19. Ou seja, foram enfrentando políticas com muitas das aquilo que é tema de ensino de qualidade a nível da Angola, para que Angola, então, pudesse se afirmar naquilo que é o cenário internacional e, posteriormente, então, poder então, criar uma hegemonia a nível regional. Nós temos tido imensas dificuldades nesse conceito. Vamos, então, agora verificar como é que funciona o sistema de ensino em Angola. Bem, o sistema de ensino em Angola, ele normalmente funciona com três, está dividido em três sistemas. E temos, do primeiro sistema, existe um subsistema, né? Vamos falar, o primeiro sistema, temos o sistema de ensino primário, que é dividido em Angola, desde a era colonial, que o ensino primário em Angola é de caráter obrigatório. E o ensino primário hoje em Angola sai da primeira classe até a sexta classe. Depois, nós, então, temos o ensino secundário. O ensino secundário, ele encontra-se dividido em dois ciclos. Nós temos o primeiro ciclo e temos o segundo ciclo. Temos o primeiro ciclo que sai, então, do segundo ciclo, da 10ª classe até, então, a 12ª classe. Depois nós temos o ensino superior. O ensino superior também encontra-se dividido em dois níveis, ou em dois sistemas, né? Encontra-se dividido em dois sistemas, que nós temos, então, a parte da graduação, que estamos a falar, então, para os licenciados, e dentro do sistema dos licenciados, nós temos também o bacharelato, ou seja, no sistema de ensino superior em Angola, ele tem a graduação e tem também o bacharelato. Depois nós temos o sistema de pós-graduação, então um sistema de pós-graduação, onde se faz então o mestrado e o doutoramento. Estamos a falar então depois. Para além desses sistemas que eu citei, existe também o subsistema, que estamos a falar do sistema pré-escolar. O sistema pré-escolar encontra-se dividido também em dois níveis. Estamos a falar, então, do jardim de infância e também estamos a falar da creche. É necessário que tenhamos em conta que esse sistema que estamos aqui a falar são os sistemas que, então, depois, é necessário sabermos que o sistema de ensino em Angola pode ser público ou privado, e também podem ser privado. Ou seja, tudo o que nós vimos, nós temos o ensino superior privado, temos o ensino secundário privado, que também temos também público ou privado, e também temos então o sistema de ensino público. Então, esses são a forma como funciona os sistemas de ensino em Angola. Agora, o que é que acontece no sistema de ensino público e no sistema de ensino privado? Nós estamos a falar, estamos a falar do sistema de ensino público, no qual abrange todos os sistemas
de ensino. Estamos a falar do sistema pré-escolar, estamos a falar do ensino primário, estamos a falar do ensino secundário e também estamos a falar do ensino superior. Só desse sistema de ensino no ensino público. E aqui temos, então, os principais constrangimentos. É de salientar que esses principais constrangimentos foram, então, apontados após a consulta a alguns órgãos, alguns órgãos de direção, de chefia, a nível, então, do nosso país. Passo a citar. Os principais constrangimentos que as entidades públicas têm enfrentado durante esse período de pandemia, as entidades empregadoras no sistema de ensino em Angola. Ou seja, quando foi decretado, então, pela primeira vez em Angola, o estado de emergência, era necessário, o estado de emergência trazia, então, algumas regras que era, então, para o funcionamento do qual a posta de trabalho nas instituições públicas passou a funcionar com 50%, e também tinha um detalhe importante em que todas as mães que têm um filho superior ou maior de 12 anos, então, ou maior de 12 anos, tinham então que ficar ao trabalho, e com exceção aquelas pessoas que tinham cargo de chefia nas suas instituições, então essas deviam adquirir o serviço. A pouca aderência, o que acontecia? Quando se convocava o teletrabalho, porque muitas pessoas tinham que trabalhar a partir de casa, porque nós estávamos no estado de emergência, não estávamos de férias, mas tinha que funcionar 50%. O que acontecia? O que muitas instituições públicas reclamaram? É que existia muitos constrangimentos. Muitas pessoas diziam que não tem energia, as outras diziam que não tem internet, que a internet era muito cara. Então, essa foi, então, uma das principais, um dos principais constrangimentos que muitas entidades públicas que foram, então, falando propriamente da província, ou falando propriamente das 17 províncias, com exceção da província de Luanda, quando começou, então, a força de trabalho, a força de trabalho 100% em todas as instituições públicas e privadas também. O que acontecia? A falta de motivação, estamos a falar, é que muitas pessoas, quando vinham ao trabalho, por terem ficado muito tempo em casa, então não tinham, vinham assim com moral muito baixa, e dificultava naquilo que é o andar e o caminhar, então, do trabalho, porque muitas das a 13 de julho. Então, as instituições tinham que estar preparadas, tinham que criar, então, as condições para, então, poderem receber os estudantes. Depois nós temos adaptação ao novo modelo de trabalho. Ou seja, muitas pessoas não estão habituadas com o atual novo modelo de trabalho, como, por exemplo, não ter o aperto de mão com o colega, apesar de estarem na mesma sala. Sempre que for falar com o colega, tem que ter distância do tinham dificuldade, encontravam-se, muitas das vezes abraçavam-se nos corredores, muitas das vezes cumprimentavam-se também nos corredores, e dificultou muito também as entidades empregadoras no sistema público para então poderem adaptar esse novo modelo de trabalho face à nova realidade. Habituado a andarem mais de 20, 30, 40 minutos com máscara. Isso também tiveram muita dificuldade. Algumas instituições, ou seja, andavam sem máscara, ou andavam, metiam máscara, colocavam a máscara de forma errada, que poderia então levar a uma possível contaminação dentro daquilo que é os órgãos ou o corpo diretivo
das instituições. O último ponto, falo em particular da nossa instituição, que é da Academia de Pesca e Ciências do Mar do Namibe. Esse ponto, após a consulta e então com a coordenadora da Comissão de Gestão, para então procurar saber quais eram as principais dificuldades que a Academia enfrentava, dentre as quais ela salientou que a falta de liberdade institucional. Falando da liberdade institucional, é sabido que a ausência do estatuto tem criado muitos constrangimentos para então a academia poder então criar condições que possam então proteger o patrimônio e também poder salvaguardar o bem maior que é a vida dos seus funcionários, muitas das vezes, mas a instituição, por ser criada por pessoas dinâmicas, apesar da falta de liberdade institucional, tem então criado condições, ou seja, tem as situações, ou seja, basta ver o que se passa no mundo, apesar de muitas das vezes não ter chegado em Angola, e a própria direção ou a coordenação de gestão da Academia de Pesca antecipa-se aos poderem minimizar possíveis constrangimentos. Bem, agora vamos passar a falar então dos principais constrangimentos que têm acontecido no ensino privado. Temos adaptação ao novo modelo de trabalho, é o que eu disse, a mesma coisa que acontece no setor público, também tem acontecido no setor privado. O uso e manuseamento do material de biossegurança. Ou seja, também temos esse ponto nas instituições de ensino público. Ou seja, aqui é uma situação muito delicada. Isso tem sido as principais dificuldades, ou tem sido, então, o principal indicador privado, quer no ensino público. Os itens que foram apontados no ensino privado foi, então, uma consulta que foi feita à Associação Nacional de Ensino Privado, após a consulta, e também analisar as entrevistas que o presidente da associação deu, estamos a falar na sua pessoa, o senhor Antônio Pacavira. Ele diz que o manuseio, ou seja, muitas pessoas não sabiam como tinham então que manusear o material de biossegurança, de usar as máscaras, a falar dos termômetros, estamos a falar da preparação artesanal do álcool em gel e vários handicaps, então, foram também as principais dificuldades, quer no ensino privado e quer também no ensino público. Mas a academia, conforme disse anterior, já procurou forma de, então, poder contrapor essa situação ou esse constrangimento. Depois nós temos a falta de liquidez por parte das instituições públicas. Este é um assunto em que o senhor Antônio Pacavira, que é o presidente da Associação Nacional de Ensino Privado, vem debatendo. Ele vem se debatendo, ou seja, o sistema de ensino vive em função das receitas ou em função do serviço prestado. Ou seja, ele presta o serviço e recebe, então, o valor por esse serviço prestado. Estamos a falar, então, das propinas que são pagas por cada mês pelos estudantes no sistema de ensino privado. E aqui importa salientar que 82% dos estudantes no sistema de ensino em Angola estão no sistema de ensino privado. Aqui importa salientar. Ou seja, ele alega que os estudantes vinham de uma pausa pedagógica, que estamos a falar das férias no final do ano letivo. A posterior, fizeram então as suas matrículas, que nem todo mundo fez as matrículas. Vamos falar do ensino geral, propriamente do ensino primário, ensino secundário, do ensino privado. O que acontece? Começaram a estudar em fevereiro. 3 semanas depois, houve então a interrupção das aulas. O que aconteceu? Quando começou, nem toda a gente ainda havia pago as matrículas, nem toda a gente ainda havia pago as mensalidades,
então eles tiveram que fazer uma espécie de ginástica para então poderem, apesar das aulas não funcionarem, tiveram então que criar um mecanismo para então poder situação. Hoje, uma possível reunião que teve com o Ministério, que houve com o Ministério do Ministério da Educação e propriamente o Ministério do Ensino Superior, retorno das aulas, que estava marcado então para 13 de julho, perdão, em que para poder então resolver essa situação, para poder mitigar essa falta de liquidez por parte do ensino privado, o Estado então apresentou o decreto executivo número 157/20 de 22 de abril, que autorizava as instituições de ensino privado a efetuarem uma cobrança de 60%, uma cobrança no máximo até 60%. Importa aqui salientar que a emergência, as instituições de ensino praticavam então o ensino à distância, que estamos a falar das videoaulas. Algumas instituições do ensino privado praticavam as videoaulas. Quer dizer que algumas instituições privadas tiveram então a funcionar o estado de emergência. No sentido de poder então salvaguardar esse sentido, o Estado máximo, importa aqui salientar que o valor máximo era até 60%, quer dizer que ninguém podia cobrar acima dos 60% do valor que são pagos nas suas instituições, para então poder resolver essa situação. E muitas empresas e muitas instituições aproveitaram então para criar condições para o reinício das aulas, como acrescentar no material de biossegurança, poder então criar outras condições. Só que ainda, o que acontece? Após o possível retorno das aulas, houve então a situação. Província de Luanda, né? Porque às vezes nós temos uma má interpretação. Não é Angola que está, então, com a circulação comunitária. Estamos a falar da província de Luanda. Nesse preciso momento, segundo as regras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, a província de Luanda encontra, então, sob a circulação do vírus comunitário. O ensino privado sofre, então, aquilo que dizemos que é uma faca nas costas, se posso assim usar o termo, quando o governo ou o Estado exagera, então, o decreto conjunto, que foi o decreto conjunto 201/20, 19 de julho, que suspende, então, a cobrança de pagamento de propina a todas as instituições do ensino privado e público. Isso, então, foi o golpe d'água. Ou seja, esse decreto veio, então, trazer uma situação não menos boa para o sistema de ensino privado. Importa aqui salientar que o sistema de ensino privado alberga 82% dos estudantes a nível de Angola. Nas costas do sistema de ensino privado. Por quê? Porque as instituições não terão condições para poderem continuar a pagar os impostos. Ou seja, os professores do sistema de ensino privado acabam por ficar desfavorecidos nesse contexto. Por quê? Porque não haverá salário, não haverá pagamento de imposto e poderá haver, então, aquilo que poderá haver uma violação do decreto, que é a possível suspensão do vínculo laboral. Mas o último decreto tende à elaboração do vínculo. As instituições não têm como. As instituições de ensino privado não têm como manter os seus funcionários sem salário. Por quê? Porque não há os valores que foram arrecadados ao longo do tempo, muitos dos valores se viram para que, segundo o senhor Antônio Pacavira, muito desse dinheiro
então o sistema de ensino privado de algumas instituições. Por isso é que muitas dessas instituições não têm, aí serão obrigadas a suspender o vínculo laboral com algumas instituições. Temos, por exemplo, o Colégio de Elisângela Filomena já anunciou que poderá, então, suspender o vínculo laboral com alguns funcionários, alguns colaboradores, mas acredito que a nível da nossa província ainda não ouvimos que não haverá suspensão do vínculo laboral com do ensino privado. Depois temos a reprodução dos programas analíticos. Ou seja, após essa situação, quer o ensino privado, quer o ensino público, estamos a falar do ensino superior privado, serão obrigados a refazer isso. E o ensino primário também, o que acontece? O aprendizado da criança é menos lento. Ou seja, sem aula. Ou seja, os professores serão obrigados também a começar do ensino primário. E os professores do ensino secundário também serão obrigados a começar do zero. Então, esses foram os principais constrangimentos que são enfrentados no ensino público, no ensino privado. Vamos então agora passar para algumas sugestões ou para as considerações finais. Importa aqui salientar que o deva então tomar peito para que essas instituições pensar na sociedade pós-Covid, que será o tema que será apresentado pelo o preletor Juvenal, que irá falar então, analisar como é que estará o ensino após o Covid. É saber que só o sistema de ensino público não está de resolver então a situação dos estudantes. É necessário que o Estado crie alívio fiscal no ensino privado, ou seja, possa então criar mercado para essas instituições que possam então aderir a esses créditos, então poder então continuar a pagar os salários para que se evite então a suspensão dos vínculos laborais. Quero desde já agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela atenção. Vou então agora passar a palavra ao nosso magnífico e excelentíssimo moderador, Dr. Wilson Vanduna. Por favor, tenha a bondade. Vamos então ouvir há mais alguns minutos o doutor Juvenal, mas não podemos descurar o fato que o doutor Massos falou acerca do ensino superior, mostrando assim, a fragilidade econômica no nosso ensino também. Não esperar tanto assim, tendo em conta aqui o orçamento geral do Estado para o ensino, deixa muito a desejar, não é mais? Nós temos uma internet fraca, quer seja em Luanda ou em Namíbia, nós temos uma internet fraca. O Dr. Massos também fez menção acerca da falta de informação, atenção, que é um dado muito interessante e muito curioso. Fez menção também da falta de liberdade, nomeadamente na nossa instituição, por causa do estatuto, mas a verdade é que com o sem estatuto, a nossa instituição tem dado resposta, como dizemos assim, os nossos docentes são bons e eles não deixam a desejar sobre a glorificar, mas então era para fazer uma relação em causa. Neste exato momento, nós vamos entregar a palavra ao Dr. Juvenal, que irá debruçar então sobre um tema que é também muito, muito importante. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Wilson, por me ter passado a palavra para agradecer inclusive a apresentação dele. Não é? Dizer que, apesar de termos muito a dizer que não é isso tudo aí também. Muito obrigado, doutor. Estender também muito boa tarde aos demais oradores aqui presentes, aos distintos participantes da conferência. Muito obrigado a Pescas e Ciências do Mar pelo convite. O facto de estarmos aqui a falar deste tema numa online uma reflexão que nós estamos a viver. Por isso, devemos considerar este tema como um dos mais atuais e atuantes. O Covid é terrível e a opinião não é. Mas diapasão, o Covid oportunidades para sermos mais humanistas, oportunidades para sermos mais cidadãos, como bem referiu o Dr. Timóteo. Bom, a pandemia está a alterar em definitivo a economia que construímos desde sempre, mas fundamentalmente da Segunda Guerra Mundial. O papel do Estado e as políticas que nos governam, a maneira como consumimos e as nossas relações de trabalho e essencialmente o modo como exercemos a nossa cidadania mudaram e mudarão ainda mais após o termo desta pandemia, se é que terminar, não é? E mais à frente falo disso. Bom, nós vemos recorrentemente à nossa volta campanhas de doações, lives solidários, doações vindas de pessoas coletivas, sociedade civil, estão todos muito engajados em ajudar ajudar o próximo a terminarmos com essa questão, não é? Bom, essas doações financiam a compra de testes, a compra de ventiladores para hospitais, distribuição de comidas, itens de limpeza e proteção para os grupos mais vulneráveis, apoios emergenciais, etc, etc. Bom, as preocupações que nós hoje vivemos são sobejamente conhecidas, mas muito distintas das que nós vivemos antes do início da pandemia. Antes do início da pandemia, nós vivíamos preocupações como o Brexit, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a integração econômica de Angola na zona de comércio livre da SADC, a retoma da economia para o nosso país. E são temas que hoje perderam todo o sentido. E perderam o sentido porque nós estamos a viver ante um problema que vamos considerar mais grave. Nós estamos a combater um inimigo que todos nós consideramos um inimigo invisível, mas um inimigo muito letal, muito perigoso. E esse inimigo muito letal e perigoso não é só perigoso, vamos assim dizer, para a nossa saúde, para questões sanitárias. É um inimigo perigoso também naquilo que refere à economia, à sobrevivência da sociedade como a conhecemos. Portanto, nós estamos a viver um momento
muito sensível, um momento em que temos que estar todos engajados, todos unidos em prol do combate de um inimigo comum e que pode ser devastador para todos nós. Bom, o surgimento do Covid a 31 de dezembro, não é, que foi o momento da sua declaração, quer dizer, não foi o momento propriamente da sua declaração, foi o momento em que as autoridades chinesas reportaram um novo vírus que posteriormente veio a ser declarado numa pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Bom, desde o surgimento do coronavírus, nós começamos a viver momentos distintos, como já referi. Momentos que, se calhar, em nenhum momento nós pensamos que poderíamos viver. Acontecimentos que se julgavam impensáveis há poucos meses tornaram-se realidade. Como, por exemplo, nós nunca pensámos em estar em quarentena. Era uma coisa de filmes, era uma coisa de ficção, em que nós em nenhum momento pensámos. Nós nunca pensamos no fecho das fronteiras, porque nós vivemos num mundo totalmente globalizado, num mundo em que todos nós somos cidadãos de todos os países praticamente, tanto é a conectividade, a rapidez com que nós podemos estar num e noutro continente. Então nós nunca pensamos que num mundo tão globalizado, hoje em dia nós estivéssemos a viver tão isolados. Bom, as bolsas mundiais caíram e caíram muito, mais de 40% depois do surgimento do Covid, não é? Portanto, a economia do mundo já não é a mesma. Existe hoje um alto índice de desemprego e, concomitantemente, por consequência disso, um alto índice de pedidos de subsídio ao desemprego nos países que o provêm, não é? Portanto, existem países que estavam com a taxa de desemprego mais baixa da história, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Irlanda, que hoje por hoje estão com um dos índices de desemprego mais altos da história. Portanto, isso é perfeitamente reflexivo daquilo que está a ser o desgaste que o Covid-19 está a causar aos países a nível do mundo, não só Angola, mas todos os países. Portanto, só para ver que quando as maiores economias do mundo apanham um bocadinho de frio e espirram, nós ficamos totalmente engripados, para não dizer que apanhamos uma pneumonia semelhante ao Covid. Portanto, os Estados Unidos ressentiu-se, a China ressentiu-se, a Alemanha e os demais países produtores do mundo e os países mais industrializados do mundo ressentiram-se. Portanto, a desgraça que nós estamos aqui a viver nos países em via de desenvolvimento é muito por consequência daquilo que aqueles países estão a viver. Portanto, havia a ideia errada na nossa sociedade de que, as consequências que eles estão a sofrer é mesmo lá e nós não vamos sentir isso da nossa vida. Como já disse, era uma ideia muito errada, porque hoje nós vivemos num mundo interligado, num mundo onde todas as economias são dependentes de todas. E quando as maiores economias ressentem-se, é quase impossível as economias mais pequenas, as economias em desenvolvimento, como é o caso da economia angolana, não se ressentir. Portanto, os outros países têm uma capacidade maior de prover para o seu cidadão uma ajuda, tanto é que é só ver que os países desenvolvidos estão a dar subsídio ao desemprego, estão a dar subsídio ao coronavírus, por exemplo, e nós estamos a despedir, estamos a deixar pessoas ao relento. Nem máscara nós conseguimos dar.
mas isso é muito um reflexo daquilo que nós vivemos. Nós víamos numa recessão de quase 4 anos, pressupunha-se que esse seria o ano da retoma econômica, mas infelizmente acabamos por viver uma situação ainda pior e que se tornará, desculpem pelo pessimismo, mas os dados que nos apresentam é que se tornará ainda pior do que aquilo que atualmente se apresenta. Portanto, já é facto que o mundo inteiro sofrerá uma depressão pior do que a de 2009, não é? O impacto será maior ainda para nós, porque vinhamos numa trajetória, como eu já disse, de muitos anos de recessão econômica. Portanto, nós vamos dizer que um azar nunca vem só, não é? Tivemos aquela crise do petróleo que hoje ficou agudizada também pela crise do Covid-19. Os números do desemprego em Angola hoje são números muito altos, números assustadores. Quando há desemprego, naturalmente não há renda para as famílias, não é? E isso poderá gerar uma situação terrível para a sociedade. Os cidadãos perdem automaticamente o poder de compra, as famílias passam fome, termos que vamos precisar do Estado, através, se calhar, do Instituto de Segurança Social, intervir, dar subsídios ao desemprego, ao cidadão, pelo menos para aqueles cidadãos que são a ver pessoas a comerem nos contentores de lixo, e isso é uma situação terrível que, vamos lá dizer, as pessoas singulares por si só, as organizações, as empresas, não vão conseguir sanar. Por quê? Porque as empresas também hoje vivem uma situação que carecem do apoio do Estado. As empresas hoje não têm receitas, ou as receitas diminuíram consideravelmente. Portanto, vai ser muito difícil que essas empresas consigam ajudar o Estado. Portanto, quanto mais tempo durarem essas paralisações das empresas, pior será a situação. Infelizmente, todos os prognósticos de uma possível vacina são muito reservados, falando-se somente no princípio do próximo ano ou até em meados do próximo ano. E atenção que não é um dado adquirido, não é um dado certo. Poderá acontecer como poderá não acontecer. Portanto, vamos ter que estar todos preparados, vamos ter que apertar os cintos, não é? E estarmos atentos a essa situação que nós estamos a viver, e inventar, reinventar-se. Há um ditado que diz: em tempos de crise, tira o S, crie. Então vamos precisar de ser criativos, vamos precisar de criar mesmo. Portanto, o Estado tem medidas como a concessão de garantias para empréstimos, dar maior liquidez às empresas, acesso mais fácil na tentativa de proteger tanto as empresas, mas em último lugar os trabalhadores e as famílias, porque é daí que os trabalhadores têm sustento para as suas famílias. Portanto, nesse panorama todo que nós apresentamos, há uma situação irônica. Falamos aqui das empresas, e os bancos, por exemplo, são empresas, não é? Os bancos que eram considerados os grandes vilões da economia por causa da crise de 2009, como sabemos, é uma crise que começou no setor imobiliário nos Estados Unidos, mas
muito rapidamente acabou por se transformar numa crise do crédito que acabou por se estender por todos os países, quase todos os países do mundo. Portanto, esses bancos que em 2009, na grande crise de 2009, eram os grandes vilões, hoje, na crise do Covid-19, são a grande esperança, não é? E são a grande esperança, refiro uma esperança em termos económicos. São a grande esperança por quê? Porque pretende-se, nesse momento, que os bancos deem maior apoio à economia, deem mais crédito à economia. E esse crédito acabará se refletindo, portanto, na sobrevivência das empresas e, consequentemente, na sobrevivência dos cidadãos e das suas famílias. Portanto, entretanto, para os bancos conseguirem conceder créditos à economia, é necessário que o Estado crie mecanismos. E o Estado deve criar esses mecanismos através da concessão de garantias. É necessário que o Estado dê garantias, ainda que sejam garantias soberanas, em nome das empresas, para que os bancos consigam injetar esse capital nas empresas, as empresas não dispensam funcionários, trabalhadores no caso, as empresas produzam e a retoma da economia angolana possa ser mais rápida, porque senão vamos viver um momento de grande turbulência. E a questão que muitos levantam e que muitas das pessoas que nos ouvem agora devem estar a levantar é quando e como é que voltaremos à normalidade? Portanto, é uma questão que hoje é muito difícil de responder. E é uma questão muito difícil de responder porque nós estamos a viver um momento ímpar. Um momento que nós nunca vivemos. O mundo já presenciou outras grandes pandemias, mas é a primeira grande pandemia do vírus do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Portanto, ninguém sabe como é que nós vamos dominar esse vírus. O certo mesmo é que vamos ter que aprender a conviver com o vírus, enquanto não tivermos uma vacina. As medidas sanitárias são subejamente conhecidas. Precisamos de manter o distanciamento social, precisamos de nos precaver lavando as mãos e desinfetando, precisamos de usar máscara. Portanto, essas são as medidas que nós temos agora para conviver com o vírus. Claro, nós já convivemos com outros vírus, inclusive mais mortais. Nós convivemos com o vírus da raiva, que é 95% mais mortal que o coronavírus. Convivemos com esses vírus. Portanto, enquanto não encontrarmos uma cura, vamos ter que conviver com o vírus. O mundo já nos mostrou que muitas das vezes as curas não aparecem como nós estamos a pensar que apareçam. Muitas das vezes as vacinas não aparecem como nós esperamos que apareçam. Atenção, nós hoje convivemos com, como já disse, com o vírus da raiva, que é se não o vírus mais mortal que existe, mas temo-lo até certo ponto sob o controle. Nós hoje convivemos com o HIV, que é um vírus também muito mortal. Nós hoje convivemos com o câncer, que é uma doença que, não sendo causada por um vírus, mas é uma doença muito mortal. Portanto, vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus até que surja uma vacina. E vamos todos torcer e ficar expectantes para que surja. Enquanto não surgir, vamos nos manter o mais afastados possíveis e tentar seguir as medidas recomendáveis sanitariamente. Portanto, o coronavírus hoje em dia nos traz, vamos chamar, uma possível nova ordem mundial.
a ordem mundial que nós temos atualmente foi uma ordem estabelecida na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Portanto, é uma ordem que já vem desde o século XX e nós temos, a história do mundo vem nos mostrando que já tivemos várias ordens mundiais, já tivemos o Império Romano, já tivemos o Império Otomano, já tivemos a dinastia chinesa, já tivemos outras grandes ordens mundiais a comandarem o mundo, o Império Egípcio, não é? Já tivemos outras ordens mundiais. Nesse momento nós temos um domínio mundial por aquilo que é o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos, não é? Que hoje em dia diz-se que até 2030 a China poderá passar e ser a maior economia do mundo. Portanto, estamos a viver uma situação de mudança. Se calhar estamos todos aqui a presenciar um momento histórico. Já disse o outro, afinal de contas, presenciar momentos históricos não é bom. O bom mesmo é ler depois, não é? Porque hoje estamos a ver que é muito difícil. Portanto, o mundo pós-Covid poderá ser um mundo dominado por uma ordem mundial diferente daquela que temos hoje, mas também poderá ser um mundo dominado por uma cidadania diferente daquela que temos hoje. Eu acredito que não uma cidadania pior, mas uma cidadania melhor, porque já vimos que nós todos estamos interdependentes. Porque se aquelas pessoas mais necessitadas não tiverem condições de lavar as mãos, não são eles que estão a correr riscos de apanhar o coronavírus. Todos nós estamos a correr sérios riscos. Por quê? Porque a doença anda, não é? Nós próprios levamos a doença, nós transportamos a doença. Mas o coronavírus não. O coronavírus também, vamos dizer, fica em superfícies. O coronavírus é transmitido, vamos assim dizer, via aérea. Portanto, o coronavírus não é uma doença tão estática como nós queremos fazer parecer. Então, nós temos que todos ser mais cidadãos, mais solidários, e a nova ordem do mundo poderá nos trazer essa maior cidadania. Do outro lado, nós estávamos a viver um período de globalização muito grande, porque, como já se viu, hoje não existem estados isolados, porque todos os estados são dependentes uns dos outros. Nós não consumimos, não produzimos tudo aquilo que consumimos. Nós dependemos muito, não é? Daquilo que vem de fora, mas mesmo aqueles países que têm, vamos assim dizer, uma autossuficiência alimentar, ainda assim não consomem tudo aquilo que produzem e não produzem tudo aquilo que consomem. Precisam sempre das trocas comerciais, e essas trocas comerciais são históricas, não é? Desde os primórdios, os homens sempre pautaram pela permuta. E isso não há de parar tão cedo. Portanto, o mundo pós-Covid poderá, se calhar, ser um mundo um pouquinho menos global. Os Estados hão de ser um pouco mais protecionistas do que aquilo que já estão a ser. Portanto, vislumbram-se tempos difíceis, por um lado, mas vislumbram-se também comportamentos diferentes, por outro lado. Portanto, não vou conseguir fazer futurologia de modos a prever exatamente aquilo que será o mundo pós-Covid. O que eu estou aqui e tentei fazer durante a minha abordagem é um prognóstico daquilo que será o mundo após essa pandemia, que esse prognóstico poderá ser certo ou não, vai depender muito de como é que as coisas vão progredir a partir daqui. Portanto, tenho que esta minha intervenção
foi exatamente analisar os indicadores que hoje a economia mundial, que hoje a dinâmica das sociedades e as relações entre Estados vêm nos demonstrando o caminho que viemos trilhando e fazer uma análise, vamos assim dizer, tentar prever aquilo que será o mundo pós-Covid. Portanto, já estamos nessa conferência há algum tempo, portanto, acho que aquilo que são as questões mais elementares do nosso tema, nós apresentamos-las aqui. Portanto, vou voltar a passar a palavra ao moderador, Dr. Wilson, e agradecer por esse tempo que me foi concedido. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouvimos a narração e explanação do Dr. Juvenal Costa, que fez versando sobre a recessão econômica, porque isso nota-se que é uma realidade. O jornal americano de Economist já deu a entender que desta grande odisseia, então o débito financeiro, isso é uma realidade. Acredito que o cidadão comum deve arranjar forma para reverter essa situação sob pena de ser afligido, sinceramente, quer seja ele e seus familiares então nós vamos lidar com o novo normal, porque eu pelo menos não acredito que o mundo voltará a ser normal, tendo em conta a nova ordem mundial. Então isso é uma realidade que, quer dizer, todo mundo veja. Então, nós vamos agora para perguntas e respostas. Não é? Acredito que os ouvintes não poderão fazer perguntas e respostas concernentes a essa situação toda, enquanto os ouvintes farão as perguntas e respostas, ou formulem as perguntas e respostas. Deixa-me aqui fazer lembrar, para que não caia no oblívio, que o tema será a importância da análise do tratamento de dados estatísticos para a tomada de decisões, sem esperar o facto que o Dr. Jerônimo Sanches, Francisco Freitas e a doutora Teresa serão os preletores. Vamos então aguardar as perguntas e respostas. Se porventura não haver perguntas, melhor dizendo, vamos chegar à sessão do 1 minuto. 1 minuto para cada um dos oradores, nesse caso. São 17h37, o nosso tempo chega ao fim, não podemos falar que eu àquela hora acabei de dizer e vou frisar, reiterar que a nossa instituição completará mais um ano de existência no dia de amanhã. Faltando apenas mais algumas horas para a nossa instituição completar mais um ano de existência, e essa data não pode ser esquecida de qualquer das formas. A instituição é uma magna instituição, é uma das melhores instituições a nível local, e não só mesmo da região, é uma grande instituição e vai completar então mais um ano de existência no dia de amanhã.
Conseguiste fazer a consulta? Vamos ouvir muito ruído, muito barulho, isso faz muito mal aos nossos ouvidos, tendo em conta que a saúde é vital, então tem que ter atenção a essa situação. Atenção. Ora bem, nós não temos perguntas até agora, então eu vou passar a palavra ao Dr. Timóteo em de despedida. Vou passar a palavra ao Dr. Timóteo fará uma pequena abordagem de apenas Dr. Timóteo, eu acredito que a sociedade pretende lhe ouvir, tendo em conta a recessão econômica a nível mundial, não só a nível de Angola. Dr. Timóteo, o que o Dr. Timóteo acha que o cidadão deve fazer para livrar-se dessa situação econômica que aflige os nossos bolsos e, concomitantemente, a vida das pessoas que não, ou seja, tem um efeito colateral à situação financeira. Não sei se o Dr. Timóteo acha que o cidadão deve encontrar novas formas de arrecadação financeira. Bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de expor os meus pensamentos, minhas cogitações. Bem, na verdade, eu penso que o nosso Estado, principalmente a nossa comunidade acadêmica, já que estamos nesse fórum, deve parar de pensar só e esperar só, perdão, curas exteriores, curas que também estão a ser estudadas em outros níveis de formação, em outros níveis territoriais, e nós mesmos fazermos também estudos como unidade científica, no sentido de trazer também soluções ao nosso Estado, no sentido também de contribuir como cidadãos angolanos, apesar que estejamos já a fazer alguns atos de caridade, como doações, entre outros. E por outra, dado essa avalanche do desemprego, que muitos pensam que nunca estarão fora e outros pensam que já estão fora, a grande solução é o empreendedorismo. Usar os meios que temos para fazer a economia mover. A economia do país, em particular, a economia do mundo em geral, move-se pela força produtiva privada. E o nosso Estado são meros intervenientes nas situações de fiscalização e regularização. No entanto, é nesses termos que eu convoco a nossa comunidade acadêmica a arregaçar as mangas e lutar no lado do empreendedorismo e lutar no lado da investigação científica. Contudo, tenho dito. Muito obrigado, Dr. Timóteo, pela narração feita. Nós vamos ouvir agora o Sr. Massocho Paulo. Sr. Massocho Paulo, o que tem a dizer quanto ao assunto em causa? Mas, sinceramente, eu gostaria que fizesse um apelo à sociedade no que diz respeito a toda a situação em causa, tendo em conta que o cidadão pretende livrar-se dessa odisseia. Sr. Massocho, por favor, em apenas um minuto,
por favor, 1 minuto, em gesto de despedida, por favor, o que é que tem a dizer? Fale do seu íntimo, por favor. Mais uma vez, boa tarde aos presentes. No meu minuto também gostaria de ressalvar a situação. Quando falava do sistema de ensino secundário, falando propriamente do segundo ciclo, o segundo ciclo vai da 10ª até a 13ª classe, não a 12ª, mas sim até a 13ª. O sistema de ensino profissional também inclui, o sistema técnico profissional também vai até a 13ª. Bem, é um momento de conclusão, é momento de refletirmos e analisarmos o que Angola nós queremos após o Covid. A essa altura existem muitas situações que poderemos, a posterior, não saber solucionar. Algumas pessoas têm, então, exagerado, não têm obedecido as medidas de segurança da questão que foram estabelecidas, não sabem o que fazer. Eu venho aqui apelar encarecidamente à sociedade que, primeiro, devemos respeitar as medidas estabelecidas pela Comissão Interministerial a nível de Angola. Por quê? Porque ficando em casa nós salvamos vida. Utilizamos as medidas de prevenção também, salvamos vida, porque é uma realidade, a doença não tem mais cuidadoso naquilo que é o nosso relacionamento e então obedecermos sempre o distanciamento físico, que é o essencial para então podermos passar essa dificuldade no qual o mundo enfrenta e Angola também enfrenta. Também é necessário pensarmos que Angola queremos pós-Covid. É aí em que também apelo para então poder ajudar, apelamos porque após o Covid as pessoas terão que voltar ao seu convívio normal, as pessoas irão precisar de estudar, então é necessário que as instituições estejam então preparadas para poderem receber os seus alunos pós-Covid. Muito obrigado, Dr. Timóteo, pela oportunidade e agradecer a todos presentes nesta magna. Nós agradecemos, Dr. Massos, pela sua presença. Sua presença é vital e fundamental. Neste momento, nós vamos ouvir o Dr. Juvenal, é apenas um minuto, né, sem descurar o facto que o discurso do Dr. Juvenal ficou marcado pela recessão econômica, o novo normal que o mundo irá viver nestes dias, assim como a nova ordem mundial. Dr. Juvenal, preciso que faça um pequeno apelo, não é? Ou um pequeno conselho, né, para a sociedade civil, nomeadamente para aquelas pessoas que estão atentas a essa plataforma, a esse livro, a essa livre. Então, Dr. Juvenal, por favor. Muito obrigado, Dr. Wilson. Bom, dizer que nós estamos a viver tempos diferentes, não é? Tempos que nós não estamos habituados a conviver. Portanto, em tempos diferentes, exigem-se também atitudes diferentes, sob pena de ficarmos ultrapassados e, pior ainda, sob pena de ficarmos contaminados. Então, precisamos de estar atentos àquilo que são as orientações a nível das organizações de saúde. Precisamos de estar atentos também àquilo que é o desenvolvimento
da própria economia e qual é o caminho que o mundo vai trilhando. Nós precisamos de ser ativos e não reativos, estar sempre atentos a isso, nos aliarmos aos vencedores e não aos vencidos. Portanto, a nova ordem é Angola ser um país de progresso, Angola ser um país de desenvolvimento. Isso é o que mais nos interessa e nos mantermos saudáveis. De resto, agradecer à Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe por organizar essa conferência online que é também enquadrada naquilo que é o novo normal, não é? Não tem sido tão habitual assim nós estarmos em conferências online, mas isso há de ser a dinâmica do mundo nos novos tempos. Agradecer e dizer que iniciativas como essa, têm que ser reproduzidas e organizarem mais e mais vezes atividades para nós conversarmos, trocarmos ideia e de certo que saímos sempre daqui com um aprendizado. Eu hoje particularmente aprendi muito e muito obrigado. Quero continuar a aprender com vocês. Juntos. Nós aqui agradecemos a vossa participação, a Sr. Paulo, Dr. Timóteo, assim como o Dr. Juvenal Costa. Ficou aqui vincado que nós vamos viver o novo normal e nós temos que nos rever nessa situação, querendo ou não. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos por poder participar desta reunião, apesar da agenda apertada que cada um de vocês tem, pois vocês têm muitas responsabilidades, nomeadamente ou notadamente os docentes. Os nossos docentes estudam todos os dias para dar o seu brilho à nossa instituição. Convido os seguidores e internautas a seguir as conferências. Agradecemos. Muito obrigado. Está então encerrada a conferência. Acabamos de assistir à conferência do dia com o tema As Pandemias e a Cidadania. Agradecemos a vossa participação e convidamos a participar da próxima conferência com o tema A importância do tratamento estatístico dos dados na tomada das decisões, a realizar-se no dia 21 de julho do corrente ano. Para assistir à conferência do dia, noutros momentos, acesse a nossa página do Facebook, @APCMN. Muito obrigada.